Olá, seja bem-vindo ao Pode Ser Pauta. Eu sou Cris Moraes, jornalista e a voz por trás desse podcast. Aqui é um espaço para a gente discutir e pensar em pautas que podem ser pauta na imprensa. Para isso, eu trago vários jornalistas e especialistas. Trouxe jornalistas de negócios, de sustentabilidade, de ética, de esporte. Trouxe vários nomes importantes como Patrícia Maldonado, Helena Galante, Chico Felitti. São pessoas que vão estar aqui falando um pouco sobre como eles têm a visão do jornalismo. Assim como o Heródoto Barbeiro, que era uma voz que eu ouvia durante todo o meu início de carreira profissional na CBN, estava aqui também no podcast e falou muito sobre o posicionamento dele como ser jornalista, a importância da pauta, como sugerir uma pauta. Tudo isso, em cada episódio, você vai poder aprender, escutar um pouco e exercer essa criatividade importante para você que atua na imprensa, para você que tem uma empresa, para você que quer ser fonte. Aqui a ideia é trazer realmente dicas no dia a dia para você. Então vai aí no carro, vai escutando, aproveita para fazer uma avaliação no podcast. A gente está em várias plataformas, indica para um amigo. A ideia realmente é que você esteja conosco e sugerindo. Se você tem alguém que você quer ouvir aqui, também aproveita para mandar essa sugestão. O e-mail está aqui na descrição desse episódio. E o episódio de hoje, ele traz um assunto muito importante, ainda mais no mês de março. Ele traz o tema de diversidade. Mas antes, voltando um pouquinho, também ele traz o tema de equidade de gênero. Quando eu comecei a ter familiaridade com esse assunto, eu comecei a atender um fórum que chamava Fórum Mulheres em Destaque. Era a minha primeira cliente voltada para esse tema e o assunto me motivou muito, me deixou muito animada e a gente começou a fazer um trabalho cada vez mais frequente. E hoje eu tenho o prazer de dizer que a Cris Kerr, à frente da CKZ Eventos, é uma das principais especialistas de diversidade do país. Ela tem muito conteúdo, ela estudou muito para isso e ela está hoje nas empresas falando sobre como implantar um programa de diversidade nas empresas, como tornar um programa realmente fiel e inclusivo. E ela também escreveu um livro, que é o livro Viés Inconsciente, e está aí também esperando para lançar um outro nesse ano. Então, Cris Kerr, seja muito bem-vinda e obrigada por ter topado participar aqui do Pode Ser Pauta. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com você, Cris. Cris, o tema de mulheres, ele sempre esteve em voga e eu comecei trabalhando contigo anos atrás, quando o assunto ainda era pouco debatido nas empresas, então eu me deparei com um assunto que era igualdade de gênero. Tudo começou lá, né, Cris? Eu queria que você contasse um pouquinho como que surgiu essa ideia de começar a trabalhar com diversidade, trabalhar com mulheres lá atrás. Bom, Cris, eu venho de um setor que é o metro ferroviário, onde ali eu era cercada por homens nas reuniões, nos eventos, em todos os lugares. E muitas vezes eu não senti que eu tinha pertencimento ao grupo, existia muita falta de respeito. Hoje a gente sabe, hoje tem nome, né? Chama bullying, chama assédio moral, assédio sexual, mas lá atrás a gente não sabia. E eu falei, chega, basta, eu quero fazer uma transformação. E foi aí que eu fundei a CKZ Diversidade, para dar voz, primeiramente pensando em mulheres, que era a minha dor, né? Eu falo que normalmente a gente vem pela nossa dor para trabalhar com diversidade e inclusão. E foi quando eu lancei em 2010 o primeiro fórum sobre o tema, né? Foi super inovador. Eu falo que, puxa, a gente tem empresa que a gente está começando ainda a fazer uma palestra sobre equidade de gênero em 2023, né? A gente já fala sobre esse tema desde 2010. E foi muito desafiador, porque as pessoas não queriam vir, porque o tema, as pessoas achavam que ele não era importante, mesmo com percentuais baixíssimos de mulheres nas organizações. A gente, infelizmente, depois de todos esses anos, a gente ainda continua com um número baixo, o que muitas vezes você pode olhar uma pesquisa e você vai falar, não, Cris, mas a pesquisa tal saiu que tem 30 e poucos por cento de mulheres. Sim, porque o que as empresas fazem? Elas juntam diretoras, gerentes, coordenadoras, que não são cargos de alta liderança. E a gente quer ver o seguinte, na alta liderança, que é a diretoria para cima, quantas mulheres tem? E aí esse número é muito baixo ainda, né? Tem uma pesquisa da GV que eu acompanho desde lá de trás, que cresceu de 7,2 para 7,8 o número de mulheres em cargos de alta liderança, né? Diretoria para cima. Ou seja, ainda a gente vai falar muito sobre a temática.
O Brasil só vem caindo aí, mas depois eu comento mais sobre esse assunto. Mas comecei assim, por uma dor, porque eu tenho uma filha que fez 18 anos no ano passado, e eu falei, puxa, eu preciso fazer alguma coisa para transformar, para que quando ela chegue no ambiente corporativo, ela não enfrente metade das dores que eu enfrentei. Eu falo que não vai, ainda não vai dar, né? Ela é uma super pessoa engajada com a temática de diversidade em geral, então ela com certeza vai ajudar a fazer a diferença, mas ainda não vai ser a geração dela. E lá você fez o primeiro fórum, você trabalhava com eventos, tudo, né? E você fez o primeiro fórum e não foi o que você esperava. O que que te fez, assim, seguir em frente e falar, não, eu vou batalhar por esse assunto e tal? Na verdade, para fazer o fórum, eu sempre gosto de me preparar muito, né? Ler muito, estudar muito. Eu fui fazer um MBA de gestão estratégica de negócios, né? E o meu TCC foi o fórum. Eu desenhei o fórum no TCC. E quando eu fiquei na dúvida se eu colocava em prática ou não, eu tive um professor que super me incentivou e falou, você tem que fazer isso agora, porque agora é a hora para você começar a falar. Só que ele já falou lá de trás, olha, você tem que ter em mente que qualquer negócio novo que você monte, você vai precisar investir dinheiro no começo. Depois ele vai para o equilíbrio, mas até você conseguir fazer com que as pessoas entendam a importância do tema e tal, você vai ter que investir, e foi o que eu fiz. Então, as 2 primeiras edições, eu investi dinheiro, né, bastante, inclusive, para fazer aquilo acontecer. E depois foi chegando aí no equilíbrio. Eu sempre falei, Cris, que o fórum nunca, o objetivo do fórum foi, eu vou fazer um fórum porque eu quero que ele dê resultado. Não, eu quero que ele tenha equilíbrio, que ele se pague. Mas é um tema que precisa ser falado. Então, a gente não quer ter uma receita absurda, eu só quero que as contas se paguem. A consultoria é diferente, a consultoria vem para dar esse embasamento, para dar, né, esse equilíbrio aí para o fórum. Na época, eu acho que eu entrei na 3ª edição, então, né? Eu acho que foi, nossa, já faz tudo. Foi. Eu entrei na 3ª edição, a gente começou a fazer um trabalho de assessoria de imprensa, e naquela época ainda você conectava as pessoas, né, Cris? Como é que você pensava no conteúdo do evento? Você não se colocava ainda como uma especialista, né? Eu falo que a Cris foi uma super incentivadora, né? Olha que interessante, Cris. Eu faço muitos processos de coaching, de mentoria, né, para mulheres, para pessoas de grupos minorizados, pessoas negras e tal. E eu lá atrás, né, eu fiz o teste de um livro muito legal que chama Descubra Seus Pontos Fortes, e um deles é a comunicação. Comunicação não é só você aprender a falar, você aprender a escutar também. Mas lá atrás, quando eu fiz o teste, eu falei, nossa, né? E eu tenho medo de palco. Eu tinha pavor de subir no palco para falar. Né? Então eu lembro que você falava, não, você é uma especialista, você estuda o tema pra caramba, você que faz o conteúdo todo, você que tal. E eu falava, não, eu vou trazer tal pessoa de tal empresa para falar. Mas eu tinha muito medo do palco e eu tive que me preparar para isso. Então, como que eu me preparei? Primeiro, eu já estudava sempre muito o tema, né? Então, eu sou uma estudiosa, eu gosto de ler, eu amo, né, me aprofundar nas temáticas. Fiz milhares de cursos, de formações, mas eu fui também aperfeiçoar a comunicação. Então, eu fui fazer um processo de... Primeiro, eu fui procurar programação neurolinguística e como dar palestra utilizando programação neurolinguística, que me ajudou muito a me soltar no palco, a entender que eu estou ali conversando, como se eu estivesse numa sala de reunião, que eu me comunico muito bem numa sala de reunião, dentro de um evento, né, conversando com outras pessoas. Só que eu tive que colocar bastante em prática. Mas eu falo que sempre é muito bom esse impulsionamento. Então, você foi assim, sensacional e muito importante nesse momento, porque você acreditou mais em mim do que eu mesma naquele momento. Você tinha, na verdade, você sabia o teu poder, né? Mas ainda você tinha um pouco de insegurança, o que é normal, né? Porque você teria que mudar, né? Mas na época a gente tinha pouca gente falando, né? Porque tinha ninguém. Muito pouca gente falando. Falando sobre igualdade de gênero, a pauta na imprensa realmente era, né? Nem tinha, né? Pequena. A gente atraía jornalistas, lembra que a gente até trouxe uns jornalistas para mediar debates e tudo, então os jornalistas estavam começando a se apropriar do assunto, as pesquisas de consultorias, como a Bain, eu lembro que tinha outras. Bain Company, McKinsey. Começaram a fazer, então o assunto começou a vir à tona. E justamente a gente tinha essa carência, né? Por isso que eu te falava, porque você falava assim, tem a palestrante tal, tem a professora tal. Eu falei, não, ótimo, elas são incríveis, vamos colocá-la em entrevista, mas você também pode fazer as entrevistas. Eu lembro que assim, tipo, uma entrevista, eu lembro que era uma entrevista de TV, né?
Era uma TV ao vivo. É. É o melhor aprendizado. Quem sabe faz ao vivo. E a Cris foi indo. Então, assim, eu falo assim, você conseguiu. Você falando, acho que a gente tornou mais pauta, né? Porque assim a gente possibilitou estar mais frequente falando com a imprensa, você começou a produzir artigos, tinha umas comparações, tinham temas que te ajudaram até a trazer os conteúdos para o evento também, né? Que eram dúvidas. Sim, com certeza, porque eu tinha que pesquisar muito, né? Para você escrever, você tem que pesquisar, tem que ir atrás, você tem que ler. Então você acaba, né, se especializando cada vez mais e ampliando, que foi o que a gente fez depois, né? Com o lançamento dos outros fóruns, aí a gente saiu só da temática de mulheres e trouxemos todos os grupos minorizados para o segundo fórum. Aí fizemos o terceiro fórum sobre diversidade no conselho. E até que uma grande amiga, eu falo que eu tenho pessoas incríveis e maravilhosas junto comigo, né? E daí uma grande amiga chegou para mim e falou: Cris, você deveria juntar os 3 fóruns. E eu falo que toda reação inicial, quando você acredita em alguma coisa, é não. Né? Então a primeira foi... Só que eu costumo não falar o não, mas eu costumo falar: me dá um tempo para eu decantar essa informação e pensar um pouco nela. E aí eu comecei a pensar, eu falei, puxa, faz muito mais sentido realmente eu juntar. Lá atrás fazia sentido, com o passar do tempo já não faz mais. Então, sim, vamos fazer então um super fórum, juntar os nossos 3 fóruns aí e fazer um grande fórum sobre diversidade e inclusão. Foi o que a gente fez, né? E continua aí um sucesso. Estamos chegando na 12ª edição, a gente deixou de fazer um ano por conta da pandemia, né? E hoje o evento é um grande sucesso, é onde as pessoas vão para saber mais, para conhecer o que as empresas estão fazendo. Eu falo que é um benchmark ao vivo, né? Porque você conhece empresas, tudo que elas têm feito aí para impulsionar essa temática. Eu conheci histórias incríveis, né? Cada edição de evento eu ficava mais... E é isso, né? O evento traz isso, né, Cris? Pessoas para inspirar, porque quando você vê que alguém chegou lá, você fala, é possível, né? Então, tem essa conotação de inspiração também, né? Inspiração, conexão, uma coisa que eu sempre gostei de fazer, conectar as pessoas, né, trazer ali, passar conhecimento, né, eu gosto muito desse modelo de passar conhecimento, e os eventos, eles fazem muito isso, né, lá na época eu fazia muitos eventos no setor metro ferroviário, falei, puxa, vou juntar meu expertise do que eu já tinha com algo que eu sei fazer, estudava muito, e vou juntar as duas coisas, eventos com meu conhecimento no tema, e foi aí, né, um sucesso. Eu brinco que as pessoas hoje falam assim, nossa, que sorte que você teve de vir para um assunto que agora está super em pauta, em alta. Eu falo, então, né? Não foi sorte, né? Faz 15 anos que você está falando isso, né? Eu falo, não foi bem sorte, né? Então, isso é uma das perguntas que eu tenho para te fazer, é isso, porque assim, eu acompanhei desde o início, quando você começou, não existiam pessoas para falar sobre isso, ou ainda algumas pessoas, né, das áreas minoritárias e tal, falando sobre o assunto, e esse assunto pipocou muito, principalmente, eu acho que a partir da pandemia, eu acho que veio com mais força, e entrou um monte de gente que é especialista, que é expert, que é consultoria, assim, eu sinto que foi meio que um arrastão. Tem histórico, não tem uma autoridade, não tem uma construção. Então eu queria que você falasse um pouquinho como que foi, assim, né? Você construiu, você é colunista da CSA, você tem, né? Você é professora, você tem a consultoria. Então como que você lida com isso? Como é que foi fazer essa construção e como você vê o mercado hoje, né? Para distinguir, vamos dizer assim, o joio do trigo, né? Então, o que acontece? Todo setor que ele expande, que de repente ele cresce, aí começa a vir um monte de gente que se diz especialista, mas que não tem conhecimento aprofundado, tá, Cris? É isso que, na verdade, a pessoa pode até ter um conhecimento, mas ela não tem a profundidade que precisa ser trabalhado, né? Como a gente fala, tem cliente que fala assim, Cris, vem aqui, ou eu, alguma pessoa da minha consultoria, alguma outra consultora, vem aqui dar uma palestra. Eu falo, eu vou, mas isso não vai resolver, né? A gente precisa aprofundar. Então, eu falo, tem que fazer diagnóstico, tem que fazer censo, tem que entender, tem que fazer um planejamento, né? Porque o que aconteceu muito, né? Eu sou uma pessoa de um grupo minorizado, então eu sou uma mulher, eu sou uma pessoa negra, eu sou uma pessoa LGBTQIA+, ou eu sou uma pessoa com deficiência. Então, por ser uma representatividade deste grupo, eu entendo que eu tenho que falar sobre o assunto, eu sei falar sobre o assunto. E aí a gente vê um monte de coisas assim que as pessoas me perguntam nos treinamentos, ouvi não sei quem falar, e eu falo, nossa, conceito errado, sabe? Até uma vez eu estava num evento e uma das
especialista que estava do meu lado virou e falou assim, porque os homens não fazem parte da diversidade. Aí eu, não, né? Todo mundo faz parte da diversidade, incluindo os homens, né? O que eles não fazem parte dos grupos minorizados. E ela batendo comigo que não, que não, que não. Aí eu falei, puxa vida, né? Uma pessoa que estava ali com uma baita especialista para falar do tema. Então, esse cuidado que precisa ter, tem dois cuidados, na verdade, né, Cris? Um que é esse conhecimento mais aprofundado, e que são pouquíssimas consultorias que tem aí com, né, a quantidade de anos que a gente tem, a quantidade de trabalho aprofundado que a gente trabalha. E o que eu tenho mais visto em clientes é que eles, às vezes, contratam consultorias que não têm toda essa especialização e que trabalham com comunicação violenta, que eu acho que é pior. Né? Porque é um tema extremamente desafiador de você tratar. Por quê? Porque você está mexendo com crenças das pessoas. Você está mexendo com algo que ela acredita, a vida inteira ela acreditou naquilo. E aí você está chegando para falar para ela o seguinte, olha, aquilo que você achava não é mais, né? A forma como você se comunica, comportamentos inadequados, como por exemplo, é muito comum alguns grupos de pessoas terem um comportamento tipo na base do insulto, amizades na base do insulto. Então eu insulto aquela pessoa, né? E aí isso eu mostro que eu sou mais amigo dela. Várias gerações aprenderam assim. Então a gente tem que chegar de uma forma e falar, olha, aquilo que você achava natural não é mais. Mas não adianta chegar e falar, você tem que... Não adianta, entende? Não adianta. E por que a gente tem todo esse embasamento, Cris? Porque aqui quase todas as nossas consultoras têm formação em neurociência, em comportamentos. Então a gente tem, não é só, eu sou especialista em diversidade, eu fiz um curso, sei lá onde, eu sei. Não, tem várias variantes extremamente importantes para a gente trabalhar também, como comportamento, crenças, né? Esses pontos que você vai lidar com desafios, você vai lidar com perguntas desafiadoras, não é só ir lá e aplicar um treinamento, vem um monte de perguntas e questões que você vai ter que responder com comunicação não violenta, fazendo com que a pessoa compreenda e se conscientize daquilo que você tem para falar. Então, não é só a especialização também, mas é o como você vai fazer para realmente levar uma transformação para aquela pessoa que não quer ser transformada, né? Porque, às vezes, a gente dá treinamento para pessoas em cargos de liderança, em cargos de gestão, que não querem estar ali. Então, como é que você capta essa pessoa para ela escutar e ainda transformá-la de uma forma a não ser violenta com ela? E daí tem um assunto que você fala muito que vem de cima também, né? Tem que ser a alta diretoria que tem que pensar sobre isso, a importância disso, né? Ela tem que mudar, né? Sim. Por que precisa começar pela alta liderança? Porque as pessoas dentro de uma organização, elas seguem comportamentos e atitudes das pessoas. Então, se eu, por exemplo, quero chegar no cargo de diretora de negócios, tá? Eu vou olhar quem está lá naquela posição, vou falar, puxa, eu tenho que me comportar e tenho que ser igual a essa pessoa aqui. Então, eu sigo comportamentos e atitudes, mesmo aqueles que não são os corretos, porque eu entendo o seguinte, eu tenho que ser igual àquela pessoa para chegar lá. Por isso que a gente começa com a alta liderança, Cris. Mas não adianta só a alta liderança. Por quê? Porque quem contrata as pessoas é a média liderança, não é a alta liderança. A maior parte das contratações nem chegam na alta liderança, elas ficam na média liderança. E se a gente não trabalha essa camada do meio, a gente também não consegue impulsionar e trazer não só a diversidade, que é o que eu sempre falo, né? Mas trazer um ambiente inclusivo. Porque o que a gente está percebendo hoje nos clientes a gente faz muito censo, né, de diversidade. O que a gente está percebendo é o seguinte, as pessoas até chegaram dentro da empresa, mas elas não estão se sentindo à vontade para colaborar. E aí não tem o benefício da diversidade, né? A gente costuma dizer que a diversidade é estratégica. Por quê? Porque você traz pessoas com perspectivas diferentes, com ideias diferentes para colaborar. Mas se eu não crio um ambiente de segurança psicológica, onde ela se sente incluída, não adianta nada. Porque ela vai entrar e vai ficar quieta. Ou ela vai tentar falar uma primeira vez, vai ser interrompida, ou alguém vai olhar e vai falar, o que ela está falando dessa pessoa que nem entende, ou é jovem, ou é isso, ou é aquilo, ou é mulher, ou é de qualquer grupo minorizado, e simplesmente ela se cala. Então, existe uma pesquisa do Gallup que fala o seguinte, que a cada 10 pessoas numa empresa, 3, ou seja, 30%, não se sente incluída para participar. Só que os censos que a gente tem rodado, esse número tem aumentado muito, tem ficado entre 40% e 45%. E quem são esses 45%? Pessoas de grupos minorizados. É que são... Então, eu trouxe, mas eu não incluí. Aí não adianta.
Não, e outra coisa, você pega várias pessoas de diversos grupos, põe todas juntas, mas como que você conecta uma com a outra, né? Tem que conectar, tem que ter. Tem um vídeo que eu assisti uma vez no evento que você colocou, que foi um vídeo da Heineken, que é perfeito, né? Que mostra É perfeito. muito isso, né? Foi tudo que eles criaram para conectar pessoas que não é que elas têm, né, divergência de opinião, elas pensam de formas opostas, né? Então um pensa A, o outro pensa Z. E aí como é que eu vou conectar pessoas que têm um pensamento e crenças tão arraigadas, tão fortes e com um pensamento tão diferente? Só através de conexão, senão a gente não faz isso. Daí tem os valores da empresa, para conectar com os valores da empresa. Então, vocês estão ligados muito a toda a cultura da empresa mesmo. Muito a cultura, muito aos comportamentos esperados, aos valores da empresa. A gente costuma olhar, então a gente entra até no detalhe, por exemplo, quais são os comportamentos e atitudes esperados, como é que a gente cria questões para fazer uma avaliação de desempenho relacionado a esses tópicos. Quais são as questões que são faladas, por exemplo, numa entrevista para a gente tirar viés das pessoas? Então, a gente trabalha realmente na estruturação do negócio, na governança, né, do processo como um todo, o compliance. Então, a gente entra em áreas fazendo entrevista, entendendo como é que o time de gente de gestão, de RH está trabalhando, como é que o compliance, como é que a gente tira viés desses processos todos. Então, a gente faz trabalho bem, bem, bem aprofundado, né? E, Cris, como é que foi o trabalho, tu acha, assim, de comunicação, assessoria de imprensa, na construção da tua reputação mesmo no mercado, da tua autoridade? Quanto tu acha que esse trabalho contribuiu? Ah, Cris, fundamental, né? Porque uma coisa é você ter um evento e tal, mas não conseguir fazer realmente o seu nome ser conhecido, né? Então, a assessoria de imprensa, ela faz toda... Você fica na bolha, né? Entre as pessoas de diversidade e tal, todo mundo te conhece, mas você tá na bolha, né? Mas aí como é que você sai para outros lugares para você realmente virar referência, virar uma pessoa que, quando aconteceu tal coisa, eu vou conversar com uma pessoa que é especialista no tema. Isso é o importante. Então, a assessoria de imprensa, ela ajuda a te construir um nome, uma reputação, né? A realmente se tornar a referência que você, às vezes, já é até na sua área, mas as pessoas não te conhecem, aí não adianta, né? Então, eu acho que o que eu acredito é que a assessoria de imprensa, ela te dá essa visibilidade e te ajuda na construção da sua marca pessoal. Uhum. E foi um trabalho que, eu me lembro que assim, a gente trabalhou vários anos e teve um momento que te chamaram para um painel, lembra da Folha? Você vai debater com pessoas assim, vamos falar sobre ESG na época, né? Nem estamos falando tanto disso, assim, falar sobre ESG e vai falar de diversidade dentro de sustentabilidade da empresa e tal. Ali a gente falou assim, uma hora, eu falava para você, né? Uma hora que você vai começar a colher, as pessoas vão ter um recall, né? E daí ali eu percebi que a imprensa começou a ter essa percepção mesmo, nossa, a Cris Kerr é uma referência em diversidade. Se eu for falar de diversidade, porque o trabalho todo de construção e planejamento de comunicação é esse, né? Pra gente, vou falar de diversidade, tem que falar com a Cris Kerr. Não quer dizer que você seja a fonte de tudo, mas se eu tiver que fazer uma comparação entre especialistas e tal, eu preciso falar com ela, porque ela é uma das principais, ela é pioneira, então tem isso, né? Eu acho que isso também ajudou bastante, né, Cris? Porque foram longos anos trabalhando, né? Porque as pessoas acham, muitas vezes, que elas vão colher aquilo do dia para a noite. Eu falo, não, gente, se vocês conhecerem a trajetória inteira, porque agora, é o que eu falo, né? A pessoa olha e fala, nossa, a Cris é uma referência, ela é conhecida e tal. São 15 anos trabalhando a temática, né? Puxa, quanto de aprofundamento de coisas que a gente fez aqui. Então, eu costumo dizer, não é assim, né? Como as pessoas falam, não é sorte, é trabalho, né? É dedicação, é colocar energia, colocar realmente ali para fazer essa diferença e muito bem acompanhada. Porque quando você está bem acompanhada, tem uma assessoria de imprensa boa, né, que faz um trabalho excelente com a gente, até incentiva, né? Eu falo que outra coisa que você me incentivou... Então, que outras coisas que você faz? Não, gente, outra coisa que eu falo que a Cris, uma parceiraça aí, né? A outra coisa que a Cris super me incentivou foi o livro. Ela falou, você já escreveu pra caramba, você já não sei o que total, você tem que escrever um livro. Eu não vou escrever livro, Cris, eu tinha acabado de sair do mestrado, né? E o meu professor também, meu orientador, falando, você tem que escrever, você tem que escrever. Eu falei, eu não vou escrever livro, gente, eu acabei de fazer um mestrado, eu tô por aqui de coisa. Saí do mestrado, fui fazer outra pós, né, de neurociência, e falei, cara,
vou escrever o livro, vou começar a rascunhar, começar a juntar tudo que eu escrevi e tal. E assim foi, né? Eu falo que eu tive aí 2 pessoas super incentivadoras, mas você sempre foi essa pessoa que falava, Cris, tem que fazer isso, Cris, o quê? E eu falava, ai, lá vem a Cris pra mim, falando que eu tenho que escrever, que eu tenho que não sei o quê, coisas que dão trabalho, né? Você tem que parar, fazer. E aí foi, e aí saiu o livro, nasceu o livro Viés Inconsciente. Agora eu tô aí escrevendo outro, né, Cris? Você começou, isso, agora tem que escrever outro. Eu, ai, não. E filho, agora a gente nasce, quando vai vir o filho? Daí depois, quando vem o segundo? Não, mas um livro, assim, eu sempre fui dessa opinião, assim, eu acho que na época que eu trabalhei lá com a Expo Money, que tinham tantos palestrantes, né, e eu via a diferença que era a gente trabalhar uma pessoa que é especialista, autora de um livro, e a pessoa que não é. Tudo bem, ontem eu estava na Livraria Cultura, tinha um lançamento de um livro de mulheres na SG, e tinha, assim, eu falei, nossa, quanto livro, quanto tema, assim, é difícil de separar o jogo do trigo. Só que, assim, para você fazer um livro, demanda trabalho, demanda conhecimento, tudo. Então, no mínimo, assim, você sabe que a pessoa tem realmente, né, uma capacidade de curadoria, que ela tem ali, ela consegue, né, catenar várias ideias. Então, o livro realmente, ele você não vai ganhar dinheiro com ele, mas ele é importante. De novo, é outra coisa que eu falei, né, quando eu fui fechar com a editora, que a editora foi imprimir e tal, eles queriam colocar um valor, assim, quase o dobro do valor, porque o que eles falavam, não tem um livro sobre viés no Brasil, especificamente sobre viés, só tem literatura estrangeira. Então, o seu livro vai e realmente bombou de vender. A gente está indo já foi para a 3ª edição do livro. Mas eu falei, meu objetivo não é ganhar dinheiro com o livro. Eu quero levar conhecimento para as pessoas. Então, eu coloquei o valor do livro super baixo, perto do que a editora queria colocar, né? Perto até de outras amigas minhas que lançaram livros com preços, sei lá, né? 4 vezes o valor do meu livro. Tem que ser acessível, né? Como é que você vai ter, Eu falei, tem que ser acessível, porque eu quero incluir as pessoas, eu quero que elas tenham oportunidade de ler o livro, né? Entender que todo mundo tem viés e tal. E agora estou aí na escrita do livro novo, que provavelmente eu vou lançar em setembro, junto com o fórum novo que a gente vai lançar. E vai ser sobre um tema mais desafiador ainda do que viés, né? Porque viés ninguém acha que tem, todo mundo tem. Mas eu vou lançar um novo sobre cultura e o impacto no assédio moral e assédio sexual. Esse tema... Eu gosto de temas desafiadores, como você está vendo, né? E conta pra gente um pouquinho sobre esses vieses inconscientes, até é importante. Tem uma questão que a gente trabalhou uns anos atrás, eu fico perdida nos anos, né? Porque é tanto tempo trabalhando com a Cris que a gente já não sabe mais. Mas eu trabalhando lá, a gente fica assim, né, Cris? Mas um tema, uma vez eu lembro que você falou, que você escreveu, você falou assim, como ser uma mulher branca e heterossexual para falar de diversidade. O quanto esses vieses, né, inconscientes das pessoas te colocavam como barreira ou não te abriam portas por conta disso, né? Exatamente. Porque muitas vezes as pessoas elas acham o seguinte, porque a Cris é uma mulher, a Cris é loira, a Cris tem olho azul, então a Cris está falando de diversidade, a Cris não tem absolutamente nada a ver com a diversidade. De novo, são pessoas que não entendem nada de diversidade, porque quem fala isso é a pessoa que não entende absolutamente nada sobre o tema. Então tem muita gente que fala, a Cris não faz parte da diversidade, o que é a Cris, uma mulher loira, branca, de olho azul, privilegiada, você já nem conhece a minha história, nem nada, e já taxa ali da privilegiada. Sim, gente, comparando com alguns grupos minorizados, eu sou privilegiada sim, né? Não tem como. Principalmente eu que faço parte de um grupo de mulheres negras, eu vejo o que elas passam. É muito mais desafiador. Perto delas eu tenho um privilégio grande. Mas perto de homens brancos eu não tenho. Então a gente está, né? Se a gente for colocar em escalas aqui, até no meu trabalho de mestrado, eu pesquisei muito isso, daí era muito evidente, assim, né? O homem branco, a mulher branca, o homem negro, a mulher negra é a última, realmente. Mas não quer dizer que as pessoas não fazem parte de grupos minorizados, como a gente faz, né? Então, são equívocos que as pessoas acabam fazendo por conta de não ter conhecimento sobre o tema. Como um dia agora o Internacional da Mulher, que as pessoas não precisam, claro que precisa falar, precisa ainda destacar o tema, né? Como tu disse no início, a gente não está nem perto, né, de ter igualdade, de ter... Não. É porque as pessoas não conhecem os números, né? Essa semana eu dei milhares de palestras sobre... esse mês aqui é um mês que eu dou muita palestra sobre equidade de gênero, por que a gente precisa falar sobre empoderamento feminino, equidade de gênero.
E as pessoas ficam chocadas quando eu mostro o material do Fórum Econômico Mundial que mostra lá o posicionamento do Brasil referente aos outros países. Então o Brasil só vem caindo posição. O Brasil está em 94º lugar dentro de 120 e poucos países. Então assim, está muito ruim. E vai levar mais de 130 anos para a gente chegar na equidade de gênero. Então quando as pessoas olham, porque eu gosto muito, Cris, e as pessoas quando elas falam assim, mas Cris, por que você acha isso? Eu falo, eu não acho. Eu tenho um dado de uma pesquisa que mostra isso. Então, eu sempre me baseei muito em dados científicos, dados de pesquisa. Não tem a Cris acha, tem aonde tem a referência. E eu falo que quando você faz mestrado, isso fica mais forte ainda. Isso foi maravilhoso para eu ter feito o mestrado antes de escrever o livro. Porque é o que quando você vai escrever o mestrado, o seu trabalho, cada linha que você faz, cada parágrafo, o meu orientador perguntava, de onde você tirou isso aqui? Ah, porque não, tem que ter referência, você não pode achar, tem que ter referência. Então, meu livro tem quase 200 referências. Porque eu falei, eu quero, não tem nada que a Cris acha aqui. Tem, lógico, que eu vou contando as minhas experiências, o que aconteceu comigo, e daí eu venho com o embasamento da pesquisa. Né? Então, eu gosto muito de trazer, porque daí, contra números, contra dados, você não tem argumento. Você tem a informação. A partir do que a gente vai fazer a partir dessa informação que a gente tem. E aproveitando, falando disso, você falou de estudo e referência, o quanto foi, assim, também importante você trabalhar em grupos paralelos, assim, tipo, o grupo com mulheres, né, o grupo mulheres, os grupos lá de raça, quanto isso também contribuiu para a profissional que você é hoje? Olha, Cris, eu falo que eu faço parte do Grupo Mulheres do Brasil, que é da Luiz Helena Trajano, eu faço parte de outros 1000 grupos, eu falo que eu tenho não sei quantos grupos de WhatsApp aqui, tudo, quase todos eles de grupos. Era, né, um encontro, era tipo várias mulheres, né, trabalhando para a questão da liderança feminina. Nossa, tem vários grupos de mulheres, tem grupos de ESG, tem grupos de mulheres em conselho, eu faço parte de vários grupos. E o Grupo Mulheres do Brasil, ele tem várias, né, frentes, e uma delas é o Igualdade Racial, que eu faço parte, que eu adoro, que eu falo que foi meu MBA de vida. Eu fiz outros MBAs, um que não está no meu currículo, mas foi um super MBA de vida para entender privilégio branco, para entender a dor que elas passam, que é muito maior realmente do que uma mulher branca, né? Isso foi muito importante para mim. Então, esses grupos, esse networking que a mulher tem mais dificuldade de fazer, óbvio que depende do estilo comportamental da mulher também, tá? Mas que a gente tem mais dificuldade, você fala, eu podia fazer outra coisa, né? Podia dedicar um tempo para mim, mas esse networking é extremamente importante para a construção de quem você é, para a construção de relacionamentos, de indicação, né? Porque o meu trabalho, por exemplo, Cris, se eu falar para você que a gente não prospecta cliente, a gente não prospecta cliente, a gente trabalha por indicação. Então, a gente vai fazer um trabalho super bacana num cliente que tem um grupo de pessoas ali, de gente de gestão, de RH, tal, que fica sabendo da CKZ e indica a gente. Então, assim, a gente prospectar, a gente não faz prospecção aos clientes. É por indicação. É quando você realmente se envolve ali, a recomendação, esse trabalho, por isso que eu falo, a diversidade, você tem um nome já, você já tem resultado, você tem, né, história. Trabalhos muito bem feitos, né, muito bem estruturados, clientes aí que a gente já trabalha há 8, 9 anos com cliente. E que o cliente sabe a transformação que a gente fez nas pessoas da empresa. Então, quando você tem esse grau de confiança, o cliente nem vai buscar uma outra consultoria, já sabe, vamos buscar a CKZ, porque ela tem ali pessoas especializadas, com profundidade para fazer esse trabalho. Então, a gente tem muitos clientes que a gente já trabalha há anos nesse cliente, 8, 10 anos com cliente, que não troca, porque ele sabe o trabalho que a gente exerce, a gente sabe, a gente está sempre criando produtos novos, que acho que isso é um outro ponto, né? Algo que é muito diferente do que a gente faz aqui também, tudo é customizado, não tem, porque foi para tal cliente assim, não, a gente quer saber qual o valor da empresa, como é que é a cultura, como é que é tudo dela, para trazer algo extremamente customizado. Então, tem cliente que fala assim, então porque a gente fez um trabalho com a consultoria X e lá não pode mudar nenhuma questão do censo. Eu falei, não, aqui a gente vai construir junto. De acordo com o diagnóstico que a gente fez, ou se a gente não fez diagnóstico, a gente tem conversas anteriores antes de fazer o censo. Então, não tem, isso é padrão. Não, isso, às vezes, tem uma questão que é importante perguntar,
Que aí a gente vai explicar porque que é importante perguntar. Mas tudo nosso é customizado. Como é que você trabalha a base do teu livro do Viés Inconscientes, assim? Eu lembro que quando você começou a me explicar, você falou, não, eu não tenho. Você fala assim, vou te mostrar como a gente tem viés inconscientes. Acho que você podia falar um pouquinho disso. Eu vou dar um exemplo para quem está aqui com a gente, que é um exemplo que eu costumo dar bastante e que ele já explica bastante do viés. Então, vamos falar uma frase para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Quando eu falo para vocês assim, pessoa que pilota um avião, qual foi a imagem que veio na sua mente? Foi um homem ou foi uma mulher? Qual foi a que veio na sua, Cris? Não, homem. Mais velho, mais novo? Mais velho. Mais velho, né? Tem que ter experiência, né? Para pilotar um avião, né, Cris? Tem que ter horas, lógico, de voo. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. O que acontece com o nosso cérebro? Naturalmente, a gente vai criando estereótipos, ou seja, a gente vai criando categorizações. E tudo que a gente vê durante a nossa vida reforça esses estereótipos que a gente guarda ali. Então, na série, no filme, na novela, na sua vida real, você viu muito mais homens pilotando o avião. Então, o que você faz? Você guarda um dos vieses que chama viés de percepção. São os estereótipos que a gente guarda de forma naturalmente. Então, a primeira coisa, quando você está num avião e ouve lá uma mulher falando boa tarde, senhoras e senhores, aqui quem está pilotando esse avião é a Cris, a primeira coisa dá uma confusão mental no seu cérebro, porque você não estava esperando aquela pessoa ali. Estava esperando um homem pilotando aquele avião, ainda com uma voz que mostra que essa pessoa tem uma voz de uma pessoa mais velha. Ou você olha lá na cabine quando você está entrando no gate para você ver quem é que está pilotando o avião. Falei que eu voltei outro dia de férias, eram duas pessoas pilotando e um copiloto. Era um homem e uma mulher. Então tinha um piloto, uma pilota e um copiloto. Eu fiquei super feliz de ouvir a voz dela ali, né? Ela falou com a gente também. Mas tem gente que fica já aflito. Porque aí vem um segundo viés, que chama viés de desempenho, Cris, que é o seguinte, como eu não estou, né, eu não tenho essa referência no meu cérebro, eu tenho de um homem, é o que a gente tem na maior parte nas empresas, né, nos cargos de liderança, eu tenho uma referência masculina, quando vem uma mulher, uma pessoa negra, uma pessoa LGBTQIA+, uma pessoa com deficiência, e eu não tenho essa referência, o que acontece é que eu coloco em xeque a competência dessa pessoa. Então, se fosse um homem mais novo, eu posso até falar, puxa, será que ele tem tanta experiência assim e tal? Mas eu vou confiar nele. Por quê? Porque meu cérebro tem várias referências de homem como eles que conseguiram performar e chegar lá. Só que eu não tenho das pessoas de grupos minorizados. Então, eu coloco em xeque a competência da pessoa. Esse é o grande desafio. Que é o que muitas pessoas de grupos minorizados falam, eu não aguento mais ter que provar. Hoje, se a gente olhar dados, mais de 60% das pessoas que estão estudando pós-graduação, mestrado, doutorado, são mulheres. Por quê? Para provar que a gente tem conhecimento, que a gente tem competência. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo umas lives que a gente fez durante a pandemia também, e uma das diretoras que eu estava entrevistando, de uma empresa de energia elétrica, antes, no alinhamento, ela falou, nossa, Cris, eu estudo pra caramba. Eu falei, eu também, para a gente provar que a gente tem essa competência. Alta, né? A régua fica muito alta, né? Então, pessoal, todo mundo tem viés. Ele está baseado aí nas crenças culturais, nas crenças que você escutou da sua família. Então, muito do que você escutou, você entra, né, no nosso cérebro e fica guardado exatamente nesse sistema inconsciente que a gente não tem acesso a ele. Então, você nem sabe que isso está lá guardado, mas ele pode te levar a ter um preconceito. E os estereótipos. Então, você guarda ali crenças culturais, crenças familiares, crenças que você escutou, estereótipo que podem te levar a ter um pré-conceito. E o pré-conceito é um conceito com base nesses tópicos que vai te levar a não querer nem ter uma experiência com uma pessoa com deficiência. Com uma pessoa de um grupo minorizado. Eu ia dar um exemplo de uma pessoa com deficiência, que é outro bem comum, Cris. E aí tudo... Por que viés é tão desafiador? Porque depende da sua experiência de vida, que pode ser diferente da minha. Esse é o desafio. Então, vamos dizer, eu vou trazer a minha experiência. Todas as vezes que eu era criança, que eu estava andando na rua com os meus pais, a minha mãe, por exemplo, via uma criança com deficiência, ela falava, ai, coitada dessa criança. Por que Deus fez isso com ela? Sempre. Era a frase da minha mãe. E quando a gente olhava, a minha mãe falava, para de olhar que é feio você olhar para a pessoa com deficiência. Então, o que a gente cria? Quem escutou isso, pode ser que você não escutou. Quem escutou criou o quê? Pessoa com deficiência, coitada.
eu não posso nem olhar para ela, né? Ignorar. Tem que afastar, tem que ignorar, tem que invisibilizar essa pessoa. Aí chega o time de gente de gestão de RH lá e fala, Cris, eu vou trazer uma pessoa com deficiência para trabalhar na sua área. Não quero. Eu não quero porque eu sou má, não. Eu não quero porque eu não tenho experiência. E tudo que é diferente para o cérebro, ele quer afastar. A gente quer a pessoa mais parecida com a gente, Cris. Sabe? Então, eu vou ter que trabalhar isso. E como que a gente desconstrói isso? Convivendo. A convivência é o melhor caminho. Conviver com o grupo do qual eu tenho o maior preconceito faz com que a gente quebre esses estereótipos, essas crenças. Tanto que, por que eu fui procurar o grupo? Eu já estava no grupo Mulheres do Brasil e logo, eu já faço parte desde o início do grupo, né? 2014 que o grupo começou, já faço parte desde então. E eu tinha acabado de fazer um teste de associação implícita de Harvard que tinha dado que eu tinha uma leve preferência por pessoas brancas. Eu fiquei inconformada, né? Eu aí super na causa e falei, não é possível, deve estar errado, que é a primeira coisa que a gente pensa, o teste está errado. E aí eu falei, mas fui estudar e fui pensar, puxa, e os filmes que você assistiu, onde é que estava a pessoa negra? Ou num cargo lá de base, ou fazendo o papel de uma pessoa que era do mal, um bandido, uma bandida. Então, isso daí, só do seu cérebro assistir, ele já cria. Então, o que eu fui fazer? Conviver lá com igualdade racial, foi quando eu consegui desconstruir muita coisa que estava criada no meu cérebro. Quando eu estudei lá no Sul, para mim era mais normal, era mais difícil ter convivência com pessoas negras, por exemplo, né? Mas o que eu percebo, por ter mais convivência com outras pessoas com deficiência, eu não tenho muito essa dificuldade. O exemplo que você deu, por exemplo, eu não tenho, porque eu me sinto mal, eu tenho vergonha alheia quando você tem uma outra pessoa, assim, um autista, por exemplo, né? Uma pessoa com autismo. Eu vou conversar com a pessoa normal, eu vou tratar ela normal e tal, e tem algumas pessoas, às vezes, que tentam mudar a atenção ou fazer algo diferente e tal, isso me deixa, eu fico sem graça, porque para mim tem que ser a mesma coisa, normal, a pessoa não quer porque ela tem alguma diferença, né, você tem que tratar ela diferente. Não, você trata ela igual eu tô te tratando, ou com um colega. Então, acho que no trabalho, principalmente, né, no mercado corporativo, tem isso também. Às vezes a pessoa fica tendo que tatear ou ela não sabe como, né? Então, pergunta. Então, primeiro tem que ter um treinamento para como que eu trabalho com alguns tipos de deficiência. Então, esse é um ponto. Por exemplo, eu tinha uma pessoa autista no meu time, e a pessoa com autismo, qual que é o desafio que ela tem? É social, não tem nada intelectual, é social. Então ela tem uma dificuldade, por exemplo, de olhar nos olhos, ela não entende metáfora, ela é literal. Ela não pode ficar, por exemplo, que nem eu tô aqui com essa luz na minha cara aqui, não pode, né, num lugar cheio de barulho. Então, você vai ter que fazer o quê? É que nem a gente fala, o que é a equidade? A equidade é tratar as pessoas diferentes de forma diferente, fazendo uma adaptação naquele espaço para que ela consiga ser tão competente quanto uma pessoa que não tem uma deficiência. Então, você vai ter que adequar o espaço. Eu estava falando outro dia com um cliente que ele falou assim, Cris, a gente trouxe uma pessoa autista, mas a gente falou para ele que almoço, meio-dia ele levanta e sai. Sim, porque ele não consegue entender se você passou uma regra, meio-dia, hora do almoço, meio-dia ele vai levantar no meio da reunião e vai embora para almoçar. E ele não tá errado. Então, ele não tá errado, né? E a pessoa autista, ela tem muita referência também. A minha prima é professora, ela estava falando que ela teve todo um treinamento também, até qualquer mudança muito brusca, vou mudar a cor do cabelo, vou mudar alguma coisa, aquela criança perde a referência. Então, tem alguns pontos importantes. Essa minha colaboradora, que trabalhou comigo, até hoje eu falo com ela e tudo, na verdade, ela mudou de cidade e saiu da CKZ, mas eu ia dar feedback para ela, e aí eu tava, né, como se eu estivesse dando feedback aqui para você, Cris, ela ficava assim, ó. Às vezes, ela virava a cadeira, ela fazia assim, ó. Ela ficava mexendo a cadeira, virava a cadeira, ficava de costas para mim, só que eu sabia. Então, aquilo não era um desafio para mim, né? Eu estava preparada para trabalhar com ela. Foi maravilhoso, até hoje ela é super fofa, ela vive me mandando Feliz Natal, Feliz Aniversário, Feliz Dia das Mulheres, ontem mesmo ela me mandou mensagem. Então, é o aprender a trabalhar e perder os medos. Então, o que você falou, eu estudei com pessoas com deficiência na minha escola, então você vai ter muito menos medo, desafio de trabalhar com uma pessoa com deficiência do que alguém que nunca, né, ou que nem hoje a geração Z. Minha filha também estuda com várias crianças com deficiência. Então, para ela, puxa, super natural isso, super natural.
Não vai ser um desafio. Ai, não, eu não quero, porque, né? Ai, não sei como lidar. Confortável, né? Não tem Exatamente. Né? Não tem Exatamente. E, Cris, por que você acha que a diversidade tem que ser pauta na imprensa? Ou pode ser pauta na imprensa? Acho que tem que ser pauta, não só a diversidade, mas a inclusão principalmente, né? Então, como criar essa cultura, esse ambiente inclusivo, porque a gente está falando de gente... A palavra diversidade inclusiva, eu acho que você tem tem que ser diversidade e inclusão, porque senão não adianta, né? Eu sempre falo isso. Aqui, na verdade, na CKZ, a gente trata como DIEP, que é diversidade, inclusão, equidade e pertencimento. E a gente separa pertencimento, porque as pessoas entendem inclusão como só para pessoas com deficiência, e não é para todo mundo. Então, a gente coloca o P, dando esse destaque para ele. Mas porque a gente está falando de pessoas, gente. A gente está falando de seres humanos. E enquanto as empresas, né, as pessoas das empresas não aprenderem que quanto mais feliz uma pessoa está, melhor é o desempenho dela, ou seja, isso está diretamente relacionado com qual hormônio que a gente vai ter dentro do trabalho. Enquanto as empresas não entenderem isso, a gente não vai conseguir chegar no que a gente quer, que são melhores resultados. Porque é isso que a gente está falando. Quando eu tenho um time trabalhando bem, né, de uma forma inclusiva, gerando pertencimento, eu vou ter melhores resultados. Então, quando eu cuido das pessoas, eu tenho resultado. Então, isso tem que ser uma pauta sempre na imprensa, sempre, eterna, porque a gente está falando de seres humanos. Ô, Cris, tem uma brincadeira que é um café com boas notícias. Que notícia, que manchete que você gostaria de ler aí? Seria uma boa notícia para ti? Que você espera chegar um dia e ler o jornal, um site, e ver uma notícia que vai te emocionar? Puxa, acho que a notícia que mais me emocionaria seria saber que as pessoas não estão passando mais por problemas de saúde mental. Que as pessoas estão sendo tratadas como seres humanos que são dentro das corporações, né? A gente tem visto aí pesquisas falando que a cada 4 pessoas, uma vai passar, pelo menos por ano, por um problema de saúde mental por conta de tratamentos que ela recebe dentro do ambiente corporativo. Então, acho que o que para mim é mais importante é que uma pessoa trabalhe feliz, trabalhe ali conseguindo trazer o seu melhor, podendo ser quem ela é. Então, se saísse uma notícia assim, olha, todas as pessoas estão sendo bem tratadas, todas elas estão sendo tratadas como seres humanos que são, não tem mais problema de saúde mental, de depressão, de ansiedade, de burnout, de doenças que até, né, as pessoas, a gente estuda muito aqui o quanto um tratamento de assédio moral, assédio sexual pode levar uma pessoa a lá na frente desenvolver um câncer, desenvolver uma doença autoimune. É muito sério o que a gente está falando, né, Cris? Então, o dia que eu ficaria mais feliz seria esse dia, em que as pessoas estivessem se sentindo felizes e trazendo sempre o seu melhor. Legal, que legal. E Cris, conta pra gente aqui, quem quer acompanhar mais seu trabalho, onde você está mais presente, no LinkedIn, onde é para acompanhar mais do teu livro, das coisas que você faz? Bom, eu sou muito mais frequente ali no LinkedIn, sem sombra de dúvidas. Eu quase não posto nada no Instagram, mas no LinkedIn eu tô ali sempre. A gente está sempre produzindo e-books novos sobre o tema, vídeos, né? Eu tenho um canal no YouTube que é CKZ Diversidade, onde eu tenho mais de 50 vídeos ali. Eu falo que o pessoal pega os vídeos para usar em treinamento. Eu falo, pode usar tudo. Então, me sigam lá no LinkedIn e no YouTube, nesse canal da CKZ Diversidade. A gente tem vários vídeos, vários temas ali interessantes, indicações, as lives todas que a gente fez estão disponíveis ali no YouTube. Tá ótimo, então, Cris. Obrigada por estar conosco, a gente ter essa parceria, e essa parceria é uma das parcerias mais longas que eu tenho de cliente, e é sempre muito bom, né, trabalhar contigo. Vê se você marca aí pra gente se encontrar presencialmente, hein? Porque... Tá bom, vamos marcar nosso café, que tá para sair aí. Muita palestra, muito, né, evento, é mais difícil. Mas obrigada mesmo, Cris, por aqui, compartilhar um pouco dessa tua trajetória, que é muito bonita, e desse teu trabalho que é incansável. Obrigada. Eu costumo dizer, né, a minha frase é: as pessoas incomodadas que mudem o mundo. Então, que tenham mais pessoas incomodadas para nos ajudarem a transformar mais rápido esse mundo. Isso mesmo. As satisfeitas que continuem insatisfeitas para buscar sempre o melhor, né? Vamos mudar esse mundo, vamos ajudar aí a transformar. Obrigada, e obrigada pela nossa parceria aí, que ela dure mais 10 anos.
certeza. né? Cris, obrigada a você por nos acompanhar aqui. Se você quiser saber mais sobre comunicação e o Pode Ser Pauta, me siga aqui também nas redes sociais, que é crismorais.pr ou no LinkedIn, Cristiane Moraes. E aproveita para ouvir os outros episódios também. Hoje o tema é diversidade, tema super importante. Não deixe de acompanhar e comentar lá também. Até o próximo episódio.